Voltando então com os estudos de siciliana variante Can, com E4, C5, cavalo F3, E6, D4, peão por D4, cavalo por D4 e A6, né, entrando na defesa siciliana variante Can, que essa primeira já temos uma preparação contra cavalo C3, que é o lance mais jogado nessa posição, e agora na verdade eu queria ver esse lance C4. Né? Por que C4? Porque é muito comum em muitas sicilianas, não só nessa, as brancas prepararem esse centro Maroxi, né, que é o nome que é dado com esses peões em E4 e C4. Por que isso? Né? Porque as sicilianas elas geralmente envolvem o avanço de D5 das pretas, para as pretas conseguirem soltar o jogo. Né? Muitas vezes esse peão, olha só qual que é o ponto, né, desse D6, desse ponto de D7. É um peão atrasado. Né? O peão de C ele já avançou e já foi trocado, não existe mais. Esse peão aqui já avançou. Então essa casa aqui ela é muito fraca. Tem algumas variantes da siciliana que tentam usar essa casa de D6, que as brancas tentam explorar essa casa de D6, mas as pretas sempre têm algum antídoto, né? Então esse aqui é um dos lances muito feitos. C4 para tentar montar esse centro Maroxi controlando o ponto de D5. E aqui esse é a segunda variante que eu queria dar uma olhada, preparar alguma coisa para ter uma boa resposta, né, contra esse centro Maroxi. Cheguei a ver algumas análises com G6 para fianquetar o bispo, mas na verdade não vou focar nisso. Vou focar em algo que deixe um pouco mais homogênea as análises, para não ficar tão difícil de entender quando as pessoas jogam com cavalo C3 primeiro ou C4, as ideias não mudarem muito para acabar não confundindo. Então aqui dama C7 igual contra cavalo C3, dama C7 da mesma forma. Né? Importante estar sabendo a linha de cavalo C3 até antes de saber essa de C4. Então dama C7, cavalo C3, a ideia é bem clara, avançou o peão para depois tirar o cavalo, desenvolveu o cavalo, e aqui cavalo F6. Aqui já deixei até destacados alguns lances, porque é importantíssimo saber essas três variantes. Aqui vai ser um pouco mais teórico, né? Algumas linhas um pouco mais densas, mas é bem importante. Eu estava dando uma olhada no Chess Base e tem esses três lances principais, então tem que saber responder. E aqui as ideias elas vão ser até que bem simples. O primeiro, na verdade, que eu vou cobrir é o lance A3. Esse lance A3 aqui, a ideia é poder impedir alguns bispos B4 em algum momento, né? E talvez já preparar alguma expansão com B4 na ala da dama, alguma coisa do tipo. E aqui os planos eles vão envolver no quê? Aqui já é preparação. Cavalo por E4. Aqui tem algumas partidas de grandes mestres que entraram nessa posição. E na verdade aqui é uma linha bem audaciosa das pretas em que o que vai acontecer? A gente vai perder tempos com a dama, vai perder tempos de desenvolvimento para ganhar material. Isso é perigoso? Muito. Mas é para isso que existe preparação, né? Por isso que a gente está aqui olhando alguma coisa no vídeo, então daria para saber o que está acontecendo, saber por onde está indo. Claro que o cavalo dá para ser tomado aqui. Geralmente as brancas não recusam, não tem por que recusar isso. Cavalo por E4 e dama E5. Né? O ponto é, o cavalo está cravado aqui no rei, certo? Não pode sair, está solto e atacado pela dama. E da mesma forma, esse cavalo também ele não está com muitas defesas importantes além da dama. Então, quais são as formas de defender aqui? Geralmente as brancas têm algumas respostas de bispo E2, simplesmente aceitando que o peão aqui foi tomado e vão dar roque, proteger o rei e tentar jogar na exposição da dama. Né? Então, bispo E2 é um lance, bispo D3 é um lance, dama E2, dama C2. E dá para perceber que todo lance de defesa defende uma coisa e desprotege outra. Né? Bispo E2 vai proteger o rei, mas deixa o cavalo, então as pretas vão ganhar o peão. Dama E2 defende esse cavalo, mas deixa esse cavalo solto. Né? A dama para de defender esse cavalo. Dama C2, defende esse cavalo, mas solta esse. Então os planos vão girar em torno disso. Aqui eu coloquei o lance com o bispo D3, acho que é o mais lógico até. Deixa esse cavalo aqui de D4, porque no mínimo as brancas vão ganhar alguns tempos depois na dama e já estão protegendo o rei. Como eu falei, é uma linha que dá para jogar, ela é igual, então é igualdade, perigosa, mas igualdade. E aqui eu acho que é a melhor opção, é você realmente
toma o cavalo de volta, claro, não vai ficar com material a menos. Roque para proteger o rei. E aqui é cavalo C6. Aqui a gente vai entrar num ponto muito importante, né? Depois de bispo D3. Por quê, né? É um lance lógico. Tá atacando a dama, desenvolvendo o bispo. E aí que entra um ponto um pouco difícil de responder do xadrez, se você realmente precisa ir atrás de material ou não. Mas nesse ponto já é muito tarde para voltar atrás, né? Aqui, como o dama E5, pode vir ideias de F4 incomodando a dama e você está realmente só perdendo tempos à toa. Então aqui eu já coloquei na linha dama por B2. Depois de torre B1, dama por A3. Aí isso aqui já foi jogado em partidas. Essa posição já foi jogada em partidas, por isso que eu estou seguindo essa linha. Torre B3 e aqui dama 4. Né? Aqui tem uma grande vantagem de material para as pretas, mas o ponto é que as brancas têm muito desenvolvimento. E esse que é o perigo. A gente tem que, na verdade, agora jogar bem pianinho, ficar bem na nossa, né? Que ficar bem tranquilo. Não esquecer que a gente está atrasado e muito, né? E a gente não pode deixar esses tempos fazerem falta, principalmente na proteção do rei. Então por que aqui dama 4? Né? Primeiro, como eu disse, já não é para voltar atrás. Aqui se já entrou nessa ideia de tomar a complicação no centro lá atrás no cavalo, aqui vai fundo, né? Toma os peões mesmo. Torre B3 e dama A4, porque no mínimo você já está pensando em trocar as damas, né? Se isso aqui é uma cravada, eu diria que assim, não é uma cravada, né? Como os temas que a gente vê, mas é uma cravada que ameaça trocar as damas, né? Se a torre sair daí. Então, se essa posição fosse essa mesma sem as damas, até daria para pensar que as pretas não estão tão ruins, né? Como eu falei, o maior problema é a proteção e da proteção do rei. Então, dama 4, cavalo C3, atacando a dama. Veja que o problema todo é a exposição da dama aqui. E dama 5. Aqui fica muito fácil de tomar as decisões, muito fácil, né? A ideia é trazer essa dama de volta para D8, pô. Tem que proteger ela, né? Se as pretas ficarem com ela fora muito tempo, as brancas vão conseguindo tempos em cima dela, vão trazendo as peças com tempo, e aí sim ficou muito estranha a posição para as pretas. Mas aqui ainda dá para salvar. Por que não o dama A5 direto, né? Dama 5 direto, o cavalo ele está posicionado em uma casa muito boa aqui atrás, ó, que é E4. Se as brancas voltam o cavalo para atacar a dama, agora sim dama 5 é uma opção boa, porque você no mínimo ganha a casa de G5. Veja que com o cavalo em E4 você não tem a casa de G5 para trazer a dama. E esse que é o ponto importante. Aqui nas análises eu pensei, bom, vou jogar então o dama 5 direto para trazer a dama para D8. Mas não dá, né, por causa desse cavalo que está bem posicionado. Se dama A5, bispo B6, apoiado pela torre, e a dama não consegue voltar, a dama não consegue vir para G5, fica um problemaço. Então é importante esperar o cavalo sair do controle da casa de G5 para poder jogar esse dama A5. E a linha continua, claro. Aqui eu coloquei esses lances como lances bem forçados, porque praticamente qualquer coisa que as brancas fizerem aqui, além desses lances que eu estou mostrando, você vai poder jogar com bispo E7 e roque, né, proteger o rei, ou D6, bispo E7 e roque. Fica bem segura a situação aqui se as brancas não tentarem ganhar esses tempos. Então aqui bispo B6, atacando a dama, e dama G5. Olha só, o cavalo que não está mais em E4, você consegue jogar esse dama G5. E aqui eu vou seguir a linha. Vamos imaginar que as brancas continuam tentando atacar a dama para ganhar alguns tempos aqui. Bispo E3, dama D8, guardei a dama. Ah, droga, bispo B6, dama E6. E aqui, na verdade, é importante mencionar o porquê de não dama F6 direto, por conta de cavalo E4. O cavalo vai voltar para o jogo, certo? E isso não é muito bom, né, para as pretas deixarem o cavalo voltar para cá com o tempo. Então, dama D8, e aí traz a dama para F6. Se cavalo E4 aqui, a gente consegue jogar ainda um dama F4. E vai trazer a dama para B8. Então, olha só que sutilezas, né? Se a gente jogasse cavalo F6, dama F6 aqui atrás,
contra cavalo E4 não tem dama F4 para trazer a dama para B8. Tem que ficar muito ligado nessas duas casas. O segredo é sempre manter a dama no contato dessas duas casas. Não é complicado, né? Material a mais, eu preciso só resolver um problema, exposição da dama e proteger o rei. Como que eu vou fazer isso? Eu vou manobrar. Então aqui atrás, bispo B6, dama G5, para manter o contato na casa de D8. Bispo E3, dama D8. Ah não quero sua dama aí. Tira ela daí. Tá bom, beleza, dama F6, tá ótimo. Se eu conseguir, eu vou tirar minha dama aqui, eu vou tirar o bispo para E7, vou dar roque. Ah não, cavalo E4. Beleza, dama F4. Eu vou esconder minha dama lá em B8, né? G3, atacar a dama de novo. Dama B8. Ó, não tem problema a dama aqui, porque você vai conseguir tirar as peças e proteger o rei. É o maior problema dessa posição, é essa dama atacada. Aqui a posição ela tá restringida, mas você vai ganhar, na verdade, com o peão passado, etc. Longo prazo. Então, esse que é o ponto dessa variante. É uma variante difícil, né? Por isso que precisa saber toda essa linha, na verdade, para poder jogar contra A3, um lance simples, cavalo por E4. Né? Recapitular aqui a linha de novo, só passar rápido para ter uma visão completa da linha. Cavalo por E4, cavalo por dama E5, defender um dos cavalos, toma, roque, desenvolve uma pecinha e vai atrás dos peões. Beleza. Torre B3, dama 4, né? Põe essa cravada momentânea, ataca a dama, coloca ela em contato com a casa de D8. Ataca a dama, coloca ela em contato com a casa de D8. Ataca a dama, volta a dama. Ataca a dama, traz a dama de volta para um lugar seguro. Cavalo E4 aqui, ó, esse cavalo E4, dama F4, vai trazer a dama para um lugar seguro. Sempre vai ter uma casa jogando direito, né? Sempre vai ter uma casa para a dama voltar com segurança e manter essa vantagem material. Aqui eu coloquei bispo C2, porque é uma variante que existe, né? Aqui bispo E7, como eu falei. Cavalo F4, dama F4, olha lá, mesma ideia, vai trazendo dama para B8. Torre F3, dama B8. Torre E8, e aqui tem um perigo. Aqui, na verdade, um detalhe do final da variante, que é preciso jogar F5 antes de dar roque, né? Portanto, D6 para não deixar o cavalo vir para essa casa, F5 e roque. Ah, mas por quê? Vou mostrar o motivo. Se fizer roque direto, podem haver problemas de cavalo F6 cheque, bispo por H7 cheque, rei por, torre H3, rei G8 e dama H5. E esse que é o problema, né? As brancas vão entregar muita coisa, mas elas vão criar essa ameaça chatíssima, né? De mate. Dá para defender? Dá, e é feio. Bispo H4, torre por F6. Muito feio, né? E aqui eu não gosto muito de jogar isso aqui. Tá muito preso, muito restringido. Então por isso que aqui atrás a ideia é primeiro tirar o cavalo daqui com F5 e depois fazer o roque. É isso que é importante. E acho que é isso, né? Dessa variante que é a mais complicada de todas. É importante ver com calma ela. Não é difícil, os planos não são difíceis nessa variante. Tomar os peões, tentar proteger a dama, tira o cavalo do centro antes de dar roque. E aproveita a vantagem material, vai ganhar o final com certa tranquilidade. O problema é se perder no meio da variante. Então aqui primeiro, essa de A3. É a mais complicada, por isso começando por ela. Outra, bispo E2, segunda variante importante daqui. Aqui eu vou, na verdade, aplicar um plano bem comum se as brancas tivessem feito o bispo E2 direto lá atrás. Ao invés de C4, bispo E2, certo? Também funciona, que é jogar B6 e bispo B7. Bem comum, B6, bispo B7. Por quê? O bispo, quando vem para E2, em algumas variantes ele vem para F3 direto. Então já é importante jogar B6 e bispo B7 para prevenir essa diagonal de ser tomada pelas brancas. Por isso que desse lance aqui é bem importante isso. Aqui atacando o peão do centro, já ganhando um tempo com dama D3, né? É um lance que faz bastante sentido para defender. Aqui cavalo C6, a gente vai tentar trocar um pouquinho de peça, né? Essa variante aqui ela não é muito complicada de entender também, né? Quais são os planos? O bispo tem a possibilidade de vir para F3, então eu vou jogar B6 e bispo B7.
para já controlar essa diagonal de alguma forma. Não é muito difícil de avaliar isso aqui. E depois vou tentar trocar um pouco de peça. Aqui com cavalo C6. Se ele trocar, beleza, né? Bispo E3 para desenvolver. Joga C5 e aqui está ótima a posição, né? Aqui é um pouco difícil de entender por que não tomar de bispo e por que de peão. Mas a justificativa é, esse bispo ele não vai ficar ruim, ele vai ficar ruim por um tempo, que é o tempo de você tomar e jogar C5, né? Olha só, ele já abriu de novo. E outro, você se livra do peão atrasado de D. Né? Um dos pontos que eu tinha comentado era o peão atrasado lá no início das análises. Agora esse peão está em C5, fechando o bispo preto, né, de cor de casa preta, das brancas. Já abri a torre aqui, que pode jogar na coluna com o tempo na dama. É muito boa essa posição aqui já. F4, só um lance, é um plano típico das brancas fazer isso. A gente só vai tirar o bispo e dar roque. E a posição aqui é essa, igualdade. Tá? É uma posição muito boa para jogar, que dá igualdade. E aqui não precisa preparar muito mais que isso, mas o plano contra bispo E2 é bem lógico, né? Se o bispo tiver a chance de vir para F3, eu jogo B6 e bispo B7, tento trocar um pouco de peça com cavalo C6, e no final fica essa posição que eu acho muito boa. Eu gosto bastante da estética dessa posição aqui. Eu gosto bastante dela, muito bonita. E aí, por último, só para finalizar, a última variante que seria com bispo D3 é a mesma ideia de tentar trocar peças, né? E aí começa aqui com o cavalo C6. Mesma ideia de tentar trocar peça. Se ele aceitar a troca, beleza. Eu deixei um monte de marcação já feita, porque tem várias opções, mas os planos vão ser os mesmos. Tem vários lances aqui que podem ser jogados. Ou tomar o cavalo, ou recusar a troca. Se tomar, bem tranquilo, mesma ideia. Toma com o peão de D, se livra desse peão atrasado. Ó, desenvolveu? Eu vou desenvolver também, roque, certo? Não tem muito porque além disso, aqui a posição está ótima já. Pode até transpor, né, para aquela posição. Imagina, se joga com B6, F4 e C5, né, já dá quase a mesma posição que a gente estava na variante anterior. Então não tem por que ir muito além disso, né? Contra bispo D3, aproveitando que a dama tirou o contato do cavalo, você oferta essa troca para tentar forçar uma troca de peças ou uma decisão das brancas, né? Se trocar, ótimo. A gente trocou e já está abrindo o bispo, se livrando do peão atrasado de D, ótimo. Se recusar, né, jogar, por exemplo, cavalo B3, acho que eu nem cheguei a analisar, ou cheguei, cavalo B3, ou bispo E3, a gente vai seguir a mesma ideia, que é jogar cavalo E5, né? Por quê? Não estou indo atrás desse peão, eu estou indo atrás do par de bispos. A ideia aqui desse lance é tentar pegar o par de bispo das brancas, né? Tanto que aqui roque, eu vou tomar o par de bispos e desenvolver. Olha só, toma o par de bispos, tira o bispo. Claro que aqui contra F4 a gente sempre joga D6, né? Isso desde a outra variante. A ideia é prevenir o avanço de E5 com D6. Então, toda vez que F4, D6 e protege o rei com roque, né? É bem lógico até. A única diferença recusou a troca defendendo o cavalo aqui atrás ou voltando o cavalo, né? Deixa eu até voltar essa aqui, se joga cavalo B3. A ideia é a mesma. Cavalo E5, F4. Opa, aqui não. Tomar o peão. Toma o bispo. Dama por D6, claro, né? Tava ameaçando E5, ó. Se F4 está jogado ameaçando E5, eu vou jogar D6. Roque, bispo E7 e roque, né? A mesma ideia. Mesma ideia. Então aqui fica bem tranquilo de tomar as decisões contra bispo D3, né? E acho que era isso. As principais variantes aqui contra C4, montando o centro Maroczy na variante Kan, que seriam ou jogar com A3, ou com bispo E2, ou com bispo D3. Contra A3, aquelas variantes bem ardidas de material, com o cavalo E4. Contra bispo E2, B6 e bispo B7, para controlar possíveis diagonais, jogar cavalo C6 e trocar um pouco de peça no centro. Contra bispo D3, também cavalo C6, buscando simplificações e trocas de peça. Se aceitar,
toma com o peão de D, tira o bispo e roca, protege o rei, tá ótimo da abertura. Se defender o cavalo, né, com o cavalo B3 ou o bispo E3, a gente vai atrás do par de bispos, com o cavalo E5, vai tomar o bispo, vai jogar D6 contra F4, bispo E7 e roque, e a posição tá ótima, não tem muito com o que se preocupar aqui. E acho que era isso, deixar aqui na posição com C4. Opa, deixar aqui na verdade, C4 variante variante da Siciliana Khan, com centro Maroxy, com algumas análises.